O carinho da sua audiência, nós já estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa 104,9, o nosso Jornal do Povo. A gente já recebe aqui os estudantes da Padre João Bosco de Lima, essa escola profissionalizante aqui no município de Mauriti, também os professores Júlio César Feijão e também a professora Janaína Bacurau. Janaína, seja bem-vinda. Aos alunos aqui, Maurício Teixeira, vem falar sobre o projeto aqui, na qual a gente cita já o nome do projeto, também a Fernanda Yara, o Kilmer Dantas e também o nosso cinegrafista de hoje, o Eric Yank, né? Eric tem um canal no YouTube, né? O canal Estrela Gamer, né? Fica aí a dica para você que gosta de game assistir o canal do Eric. Eu gosto de game, eu vou assistir, tá, Eric? Sejam todos bem-vindos, meninos e meninas, né? Todos meninos e meninas hoje, falando aqui sobre projetos bastante interessantes que a escola vem desenvolvendo, os alunos e esses professores. Por exemplo, eu tenho aqui para começar o projeto Análise e Reflexão sobre Atitudes dos Jovens Mauritienses e como estas podem interferir no funcionamento do cérebro. Isso é um projeto que os alunos vêm trazendo e desenvolvendo aqui. Eu já queria começar falando com a professora para que a gente pudesse ter um entendimento aqui das questões que a gente está desenvolvendo. Professora Janaína, seja bem-vinda à nossa 104,9, você que está aí à frente, junto com os alunos, fazendo esse projeto. Eu queria saber de você, antes de qualquer coisa, antes de conversar com os meninos, do que se trata esse projeto, que tem um nome bem complexo, mas para a gente balizar e entender mais ou menos do que se trata. Boa tarde, professora. Boa tarde, Luan. Boa tarde à população mauritiense. O nosso projeto, né, é bem complexo, que fala dessa análise e reflexão sobre as atitudes dos jovens mauritienses e como estas podem interferir no funcionamento do cérebro. Na verdade, esse trabalho foi feito durante todo o período desse ano de 2017, onde nós tivemos uma contextualização sobre a questão da anatomia do cérebro, que os alunos vão explicar, e o nosso grande intuito foi descobrir como é que os jovens estão ocupando a maior parte do seu tempo e de que forma essas atitudes podem interferir no funcionamento do cérebro. Bacana. Então, para começar, a professora já deu aqui uma explanação sucinta do que é o projeto. Eu queria perguntar aqui já ao aluno Kilmer Dantas, né? A gente queria saber de você aqui por que a escolha, né, de um tema relacionado ao cérebro. Por que vocês decidiram escolher algo tão interessante e ao mesmo tempo tão desafiador? Boa tarde a todos. Boa tarde, Luan. Boa tarde a toda a população mauritiense. Bom, o tema foi escolhido, o cérebro foi escolhido como tema porque o cérebro é um órgão em que ele abrange muito conhecimento e muitas curiosidades e que até hoje ele é estudado para ver se descobre mais sobre ele. E a gente está com esse projeto sobre o cérebro para poder trazer para as pessoas o quanto que o cérebro é importante nas nossas vidas. Bacana. E eu queria já te perguntar quais foram os objetivos aí do projeto. Bom, o projeto tem alguns objetivos. Entre eles temos compreender a importância do estudo do cérebro humano, suas funções e como as atividades cotidianas, como nossas atividades cotidianas influenciam no seu funcionamento. Incentiva os alunos a aprender e a ensinar sobre o cérebro e investigar as atitudes dos jovens mauritienses e ver como eles estão praticando o cérebro. Bacana, Kilmer. Seu pai deve estar muito orgulhoso. Você fala muito bem, viu? Obrigado. Queria perguntar também aqui para Fernanda, ela também que é aluna, Fernanda Yara. Fernanda, seja bem-vinda também aqui à nossa 104,9 para a gente falar sobre esse projeto que vocês estão desenvolvendo. E aí eu queria perguntar a você como o trabalho foi desenvolvido, como é que vocês conseguiram aí percorrer todo o trabalho que vocês fizeram, com dados, essas coisas. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. A gente, primeiramente, teve uma contextualização feita em sala pela professora Janaína. Após a contextualização, teve apresentações de seminários com diversos temas sobre drogas, doenças, como os medicamentos reagem no nosso cérebro, ou seja, como que as nossas atividades cotidianas iriam interferir no nosso cérebro. Após isso, foi realizada uma pesquisa com os jovens de 15 a 23 anos por um período e depois foi levantado dados estatísticos que foram apresentados no Dia do Cérebro. Após isso, teve também uma apresentação na FEPTAC, que é a Feira das Profissões, Tecnologia, Arte e Ciência da Escola. E agora estamos com uma divulgação no canal no Facebook, que é
uma página que o nome é Estudos do Cérebro. Bacana, tem uma página no Facebook, bacana, inovador, tá? Eu queria perguntar para você também, já que vocês escolheram esses dados, teve algum dado que chamou a atenção, foi interessante para repassar para a população, não? Teve sim. O mais interessante foi sobre o que faz nas horas vagas. 25% disseram que praticam esportes, 24% usam o celular, 25% escutam música, 6% estudam e leem, 9% assistem televisão e 11% diziam que só comem e dormem. Aí, tipo eu, esses 11%. O que foi muito interessante foi o uso do celular, porque o uso do celular ele pode trazer vários benefícios, porém ele também tem vários malefícios, como ele pode trazer a redução do tempo de concentração, a falta de criatividade, pois ele recebe muitas informações, então ele vai criar menos. Pode causar obesidade, a insônia por conta da luz que é emitida por ele. Pode causar várias coisas no nosso cérebro. Bacana o projeto, viu? E eu achei interessante as porcentagens aí, achei interessante isso. E é bem verdade, você vê que quase não sai aí uma leitura, por exemplo, um livro, um bom livro. Eu mesmo sou adepto a um bom livro, por exemplo. Mas, às vezes, né, o pessoal, eu sou da turma do que come e dorme, tá bom? Teve também uma porcentagem sobre prefere filmes ou livros. 54% responderam que preferiam filmes, pois alguns não gostam de ler e acham melhor para interpretar. 20% os livros, pois melhora a imaginação e desenvolve o cérebro. E 26% responderam os dois, pois é sempre bom um pouco de cada. É bom os dois, né? Porém, a leitura ela é muito melhor, porque quando a gente está lendo, o sangue vai fluir para diversas áreas do nosso cérebro, que são áreas relacionadas ao raciocínio e à avaliação de risco, o que vai fazer com que o nosso cérebro ele ganhe uma melhora no declínio cognitivo e também em relações com a compreensão e a interpretação. Bacana isso. E também a imaginação, né? A imaginação flui, também. Né? Porque quando você está assistindo, você está vendo o que está acontecendo. Você está lendo, você tem que imaginar aquilo que aquele personagem está vivendo, aquilo que a história pode te mostrar. Então, é bacana aí a pesquisa de vocês. Eu tô interessadíssimo nisso. Eu queria passar aqui para o Kilmer, para ele me responder aqui uma última pergunta. A gente ainda tem que conversar aqui sobre um outro projeto também interessantíssimo, mas eu queria saber de você, Kilmer, que ações foram desenvolvidas, que estão sendo desenvolvidas do projeto que pode ajudar a nossa população? Quais ações estão sendo desenvolvidas por vocês? Como a nossa colega Fernanda falou, houve o Dia do Cérebro, que foi um dia em que a gente expôs nosso projeto para os alunos da João Bosco. Contou com a presença de um neuroeducador, de um psicólogo, de uma filósofa e de um professor de educação física, que abrangiu mais ainda o conhecimento sobre o cérebro. Após o Dia do Cérebro, mostramos o nosso projeto na terceira FEPTAC, na João Bosco, que é a Feira das Profissões, Tecnologia, Arte e Ciência. Levamos para o CRAS, que é o Centro de Assistência Social, e até hoje a gente está divulgando ele nas redes sociais, como ela já falou, a página no Facebook, que é Estudos do Cérebro. E esse projeto ele é importante para a população mauritiense, porque muitas pessoas não sabem qual a importância do cérebro nas nossas vidas. Então a gente resolveu levar esse projeto para a população e para os nossos estudantes, para que eles possam conhecer mais ainda e saber a real influência do cérebro em nossas vidas. Bacana, gostei, viu, Kilmer? Parabéns também para você, Fernanda. O projeto tá bem bacana, a gente, lógico, o tempo é meio corrido, a gente escuta muito sucintamente, mas já dá para perceber que vocês estão bem inteirados ao assunto. Eu queria, antes de terminar com a professora Janaína, eu queria passar para um outro projeto aqui, o projeto A Porcentagem como ferramenta de conscientização social, pela qual o aluno Maurício Teixeira está aqui para falar conosco aí sobre esse projeto. Daqui a pouco eu passo para o professor Júlio. Professor Júlio, vou deixar você para o finalzinho para a gente, lógico, falar mais sobre esse projeto também. Você que é um dos coordenadores aí do projeto, em que o aluno Maurício Teixeira vai falar conosco como surgiu a ideia, né, Maurício? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa 104,9. Como foi que surgiu essa ideia de falar sobre um tema assim tão relevante de conscientização social em relação a porcentagens? Boa tarde. A gente começou nas aulas de projeto interdisciplinares com o nosso professor Júlio. A gente caçou
procurou um meio de envolver a matemática com a porcentagem para conscientizar a sociedade de algum meio. Uhum. Aí, esse projeto, professor, você é professor de português, né? Você é professor de letras, né? Daqui a pouco eu vou falar. Mas aí, falando um pouco sobre matemática também, porque está tudo incluso, tudo é educação. E aí, é um projeto que toma as ações, né? Que escuta as pessoas. Teve uma base de cálculo, por exemplo, vocês escutaram algum tema, a população falou sobre algum tema que vocês puderam fazer essa porcentagem sobre o que foi? Sim, a gente fez uma pesquisa de campo do tema política, fez algumas perguntas para a sociedade e eu trouxe até aqui, por favor, uns gráficos para a gente mostrar aqui para vocês. Eu trouxe 2 gráficos aqui. Foram 2 perguntas que foram feitas para a população. A primeira delas foi assim: você considera a honestidade do político na hora de votar? A gente deu 2 alternativas, sim e não. O que a gente pode observar nesses gráficos aqui é que 53% da população não considera a honestidade do político na hora de votar. Isso foi... Sério mesmo? 50 e quanto? 53%. Isso num gráfico masculino. A gente dividiu em 2 gráficos. O do gráfico do sexo feminino, 55% não considera a honestidade do político na hora de votar. 57%? 55%. Nossa, é alarmante, né? A gente acha que, mesmo porque quando se fala em política, a gente já se pensa logo em alguém que tenha ética para assumir, para trabalhar pela população, e aí os alunos fazendo essa pesquisa. Mas aí qual é o intuito? Vocês colocaram essa pesquisa na rua, vocês fizeram, tem esses números aí que são bastante, muitas vezes até diferentes. Não imaginava que seria assim. Mas qual o intuito do projeto de vocês? Bom, o nosso intuito é conscientizar mais a população e pensar mais em quem votar e acompanhar mais a política no nosso país. Bacana. E aí, falando também sobre matemática, eu queria passar aqui para o professor. E aí, Maurício, parabéns, viu? A pesquisa tem um poder significativo muito grande, tendo em vista que é algo social, está aqui no nosso equivalente de todos os dias, né? Porque a política está batendo na nossa porta de 2 em 2 anos, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar atento ao que é decidido, ao que é feito, ao que é proposto. E quando a gente está vendo os alunos com essa juventude toda, professor Júlio César, falando sobre isso de forma consciente, é bacana, né, professor? Sem sombra de dúvidas. Boa tarde a você, ouvinte, boa tarde a você, Lucas. Quando a gente consegue fazer com que os estudantes eles se conscientizem e a partir dessa conscientização eles levam a população mauritiense, a população do Cariri ou até a população como um todo, quando elas observam esses dados que a gente publica sempre também nas redes sociais, isso é fundamental porque cabe uma análise. Os meninos, quando desenvolveram esse projeto, eles também foram às escolas de ensino médio, certo? As nossas escolas Eunice Maria, André Cartacho, Adalto Leite, fazer a apresentação desses dados para os estudantes, porque a gente percebe o quê? Com base no que Maurício Teixeira falou. Maurício Teixeira, gente, é nosso estudante. Até um nome assim tão impactante, forte, né? Impactante, né? E assim, quando a gente pega aqui o que o nosso estudante Maurício falou, é um caso preocupante, porque a população, os entrevistados eles saíram à rua para fazer entrevistas, entrevistar pessoas, certo? Pessoas do povo mesmo, lá no centro da cidade, na Praça da Macavi. A população, A população como um todo. Uhum. E a população, nesse percentual, disse o quê? Que a maior parte aqui que a gente percebeu, quantitativo, não considera a honestidade do político na hora de votar. Poxa, se eu não considero a honestidade... O que é que eu considero? Do político na hora de votar... Assim, quer dizer que políticos desonestos também podem ser eleitos. Podem. Isso. Tem muitas vezes tem mais vezes do que o honesto, infelizmente. O honesto, infelizmente. Né? E a gente vê isso e vê os alunos trabalhando. Você é professor de letras, você é formado em letras, isso. Né? Professor de português, né? Mas está aí trazendo um projeto e acompanhando o projeto que fala sobre porcentagem. Porcentagem vai uma linha da matemática, uma linha do raciocínio e tal. E aí, fazer esse trabalho, ver os alunos desenvolvendo outros quesitos que não só a tua matéria, é interessante, né, professor? Perfeitamente interessante. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com a professora Maria Antônia, conhecida como Lia, certo? Lá na nossa comunidade de ensino. E é bastante interessante devido a quê? Devido a gente ter que fazer o diálogo entre disciplinas. Língua portuguesa
Um projeto que trata de percentual, tal, não envolve língua portuguesa? Envolve sim. A abordagem das pessoas na rua, a maneira de se portar nas apresentações. Uma entrevista dessa de rádio que os meninos estão fazendo envolve língua portuguesa. E aí a gente pega e coloca também na matemática esse percentual. Então, essas disciplinas dialogando, elas são fundamentais para que a educação tenha qualidade e os alunos consigam compreender de melhor maneira, né, Lucas? Bacana. São 13 horas em ponto agora. Deixa eu só passar aqui para a professora Janaína, para que ela possa, lógico, finalizar aqui falando sobre o projeto, em que já ouviu aqui os meninos falando muito bem, professora, sobre o projeto, lógico, com muita propriedade no que estão falando, e eu queria saber de você em relação à importância do projeto, tanto do projeto que o Maurício Teixeira falou, como também o projeto que a Fernanda Yara e o Kilmer também passaram aqui para a gente. Qual a importância desses projetos na vida, né, no cotidiano, contribuição de formação tanto para eles, né? Assim, todos os projetos, a escola trabalha muito com essa vertente, né? Como teve semana, acho que foi sábado ou sexta-feira, tivemos aqui um projeto também vindo da nossa escola sobre drogas. E hoje a gente está aqui com esses 2 projetos para mostrar para a comunidade. Antes de tudo, eu acredito que a gente estimula esses alunos a serem protagonistas, né? São sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem, onde eles captam aquilo que foi orientado em sala, e aí eles conseguem ter uma postura e saber falar com suas próprias palavras aquilo que foi passado. Então, quando eu digo que um aluno ele consegue passar aquilo que ele entendeu com suas próprias palavras, houve uma aprendizagem. E quando ele passa isso para outras pessoas por meio de um projeto desse, aí sim eu digo que é relevante. Então, ambos, né, os projetos, o nosso destacando essa questão dos jovens, que muitas vezes não se detêm a essas atitudes que eles têm cotidianamente, né, e como isso vai interferir de forma ou positiva ou negativamente. E também o de Júlio, que é muito interessante, porque além de levar em conta a porcentagem que também o nosso leva, ele leva para uma questão muito reflexiva. É verdade. Muito, porque está sendo muito falada essa questão da honestidade, de corrupção. E muito cotidiano, né? É muito corriqueiro, e a gente vê como é que as pessoas se portam perante esses políticos corruptos. Então isso é preocupante. E isso é bom por quê? Porque os nossos jovens, eles começam a refletir. É esse tipo de eleitor que eu vou, né, que eu qual vou tipo de perfil que a gente está esperando? Justamente, né? Então, o que é que a gente pode esperar da política brasileira? Então, eu acho que, antes de tudo, é uma reflexão. Esses projetos, antes de tudo, boto o aluno para pensar, para avaliar, para ser um sujeito, de fato, ativo na reflexão, na maturidade, para eles entenderem que são eles que futuramente vão fazer a diferença na sociedade. Ok, professora. Gente, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Adorei os 2 projetos. Infelizmente, o tempo é muito corrido, né, Júlio? Você sabe, não dá pra gente falar muito sobre, mas são interessantíssimos. São ações que ligam diretamente a consciência desses alunos com os meios sociais e, ao mesmo tempo, a consciência que eles estão trazendo de dentro da escola, dos muros da escola, para a nossa sociedade. E eu espero que vocês tenham sucesso. Agradecer aqui ao Maurício Teixeira, como o professor falou, tem um nome forte, viu? Vai ser palestrante no futuro, Maurício Teixeira. Também a Fernanda Yara, muito obrigado. Obrigado também ao Kilmer Dantas. Sou fã de seu pai e agora sou fã seu, tá? Kilmer Dantas, ele é filho do meu amigo Kim. Um abraço, Kim, aí. O Kim, que é coordenador do Polo UAB de Mauriti. E também aqui é o nosso cinegrafista, o Eric Yankee. E eu vou assistir lá os vídeos do seu canal, viu, Eric? Estrela Gamer. Tá bom? Valeu, Eric. Obrigado. Professores, muito obrigado. Janaína, professor Júlio, muito obrigado. Sucesso para vocês. E a gente fica muito feliz em receber jovens com tanta criatividade, tanta cabeça no lugar, viu, gente? Obrigado. Adoro. 13 horas e 4 minutos e a gente vai encerrar o nosso noticioso de hoje.